As entrevistas, os comentários, os debates. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição do programa Grande Entrevista na Rádio Onda Viva, neste fim de semana com um novo convidado. Hoje vamos tratar de assuntos mais ligados à política e ao Conselho da Póvoa de Varzim. Para tal, convidamos o Presidente da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista da Póvoa de Varzim, João Trocado, que aceitou este convite da Onda Viva para fazer uma espécie de balanço também a este ano político, também diria que está praticamente no fim, um ano político que antecede um muito importante 2021, mas tem sido de resto um ano muito marcado por diferentes problemas no nosso Conselho e não só, afetado, claro, pela pandemia. É um problema que este ano tem afetado a vários níveis a sociedade, claro que também afeta a política, mas a economia, a sociedade, o desporto, a educação, todas estas áreas têm sido afetadas, têm sido áreas de resto acompanhadas pelo Partido Socialista da Póvoa de Varzim, nomeadamente na última semana, com maior enfoque e preocupação com a população mais ligada ao setor económico, ao setor turístico, ao setor da restauração, devido à apresentação de um conjunto de medidas, um conjunto de sugestões, de propostas para, eventualmente, a Câmara Municipal sobre elas se debruçar em próximas reuniões, que vão, de resto, suceder a próxima reunião pública, por exemplo, é já na próxima terça-feira, um conjunto de medidas que visa ajudar a recuperar um ano que tem sido, diria, uma tragédia para quase toda a gente. João Trocado, obrigado por ter vindo à Onda Viva conversar sobre estas questões importantes para a Póvoa de Varzim. O PS é o principal partido da oposição na Póvoa de Varzim, está no domínio, no poder a nível nacional, mas aqui na Póvoa é a oposição e é isso que o João Trocado tem feito realmente. E na última semana apresentou então, através da Conselhia, um conjunto de medidas para ajudar este setor, começando por aí, entre outras que foram durante a pandemia sugeridas e também adotadas, mas estas últimas também têm a ver um pouco com a atualidade, com 2 fins de semana, este que vivemos e o passado em que os restaurantes e grandes superfícies estiveram fechadas e a economia não anda. E no caso da Póvoa de Varzim é muito dependente, não é, desse setor. O turístico no verão já se ressentiu, agora a própria restauração tem sido muito afetada. É uma preocupação que o PS deixou bem vincada. Boa tarde a todos os ouvintes. É sempre um orgulho e um prazer participar nestas entrevistas e agradeço o convite à Rádio Onda Viva para mais uma vez estar aqui presente e poder expressar aquelas que são as minhas ideias. Na política é muito importante que possamos dizer o que pensamos e que sejamos ouvidos e, portanto, o meu agradecimento a quem é o veículo desta minha palavra, que é, neste caso, a Rádio Onda Viva, que desde há muitos anos é um espaço de liberdade e onde todos os partidos têm a capacidade e o momento para dizerem o que pensam sobre a política local. De facto, nós temos estado durante a pandemia numa posição de um certo resguardo em termos de presença mediática, mas temos feito as nossas propostas e dado os nossos contributos. Nós queremos fazer oposição não no bota abaixo, não é? Não tentando a crítica fácil, mas também sempre que possível acrescentar propostas e ideias que, não tendo grandes custos para o erário público, possam, de certa forma, amenizar as dores e os problemas económicos que quer a nossa população mais frágil, quer os nossos comerciantes, quem nos dá emprego e quem investe na Póvoa de Varzim e quem vive do nosso comércio e do nosso turismo, está a passar, de facto, como disse, imensas dificuldades. Neste contexto de confinamento ou semi-confinamento, se quiser, de facto tem sido, e eu estou perfeitamente solidário com os movimentos que têm existido a nível nacional e também aqui de protesto aqui a nível local relativamente à restauração e ao setor da hotelaria, as cafetarias, os cafés, os bares. Na Póvoa a época balnear foi muito limitada, se calhar podemos depois alongar um pouco sobre isso, mas nesta fase isto é uma rude machadada em quem estava a tentar juntar os tostões que tinha para tentar reerguer o seu negócio. E, de facto, se nós concordamos que medidas de contenção da propagação da epidemia são importantes, quem é obrigado a fechar devido a estas medidas, devido à imposição, tem que ser apoiado. Tem que ser mais apoiado, e aí a autarquia
pode e deve ter um papel muito importante, por ser um papel de proximidade, por ser muito mais fácil de aplicar medidas e muito mais rápido de aplicar medidas de apoio a estes setores. E, portanto, nós avançamos com um conjunto de ideias, esperamos que sejam acolhidas o mais breve possível, porque não tarda nada, deixam de sequer, algumas delas até de fazer sentido. Algumas câmaras, como é o caso de Matosinhos ou de Famalicão, do Fundão, e outras câmaras estão a facilitar a entrega em casa das refeições, para os restaurantes não terem que perder toda a sua faturação durante o fim de semana. Quem encomenda comida para ser entregue em casa soube que neste fim de semana as plataformas estavam completamente esgotadas, não havia estafetas para recolher a comida e entregar em casa das pessoas, estafetas suficientes, tal era a procura, e nestas autarquias tem havido programas muito interessantes que foram logo já postos em prática. Por exemplo, em Famalicão foram entregues 600 refeições só no último fim de semana pelos restaurantes, são entregues por todo o concelho, portanto mesmo nas freguesias mais distantes, e a Câmara assume esse encargo com os estafetas. Portanto, no caso de Famalicão, se não me engano, estava na casa dos 30 e poucos estafetas que fizeram todas estas entregas. Portanto, isto é fácil de executar e pode ser a diferença para um negócio que está periclitante no seu equilíbrio financeiro. Esta é uma das propostas, esperemos que possa ser acolhida aqui na Póvoa. Também provavelmente vai ser preciso, vai haver mais fins de semana de confinamento e não só, portanto, esperemos que haja o mínimo de fins de semana de confinamento, não é? Esperemos que finalmente consigamos pôr fim um pouco a esta ansiedade que todos sentimos e começar a ter mais otimismo em relação aos números da pandemia. E aqui na Póvoa é um dos concelhos com maior, infelizmente, com maior propagação e mais contágios por 100 mil habitantes. Agora haverá, fala-se, no momento em que estamos a gravar, fala-se em alteração desses critérios, vamos ver se a Póvoa consegue escapar, mas não ficamos por um problema da entrega em casa, propomos isenção dos edifícios, dos equipamentos que estão arrendados aos comerciantes, propomos dos espaços municipais, não é? Sim, propomos também que o estacionamento à superfície possa estar isento durante estes períodos em que não é possível ter acesso direto aos estabelecimentos comerciais, e estendendo isso pelo menos até junho de 2021. É certo que é uma receita importante para a Câmara, mas o que é certo é que para os comerciantes isso coloca-os numa desvantagem muito grande em relação a outro tipo de espaços, nomeadamente as grandes superfícies e os espaços comerciais, porque as pessoas, para se resguardarem, preferem andar de carro e preferem chegar a um local, fazer a sua compra e ir-se embora. E, portanto, se nós pudermos facilitar o estacionamento, também podemos criar melhores condições para que as pessoas cheguem mais perto dos nossos estabelecimentos comerciais. E pronto, estas são as principais medidas, depois são medidas apenas de pequenos ajustes, que julgamos que faz sentido, mas nesta fase a nossa atitude é esta, é continuar a fazer propostas, não ser muito crítica em relação às medidas que são tomadas pelo município, porque entendemos que numa situação de crise, numa situação de emergência, é aceitável que quem está no poder possa cometer erros, e fazer disto politiquice em vez de fazer o nosso papel de uma forma construtiva, eu penso que as pessoas não iriam perceber. Nós estamos na política porque queremos o bem da nossa cidade, do nosso concelho. Eu estou particularmente porque sinto que é uma missão, fazer o melhor que sei pela minha comunidade, onde nasci, onde sempre vivi, e por quem tenho um grande apreço, uma paixão pela própria Póvoa, e com orgulho digo que sou povoeiro onde vou, e portanto vou sempre continuar com esta atitude. Isso não me impede que faça críticas em relação a imensos aspectos. Eu espero que me dê a oportunidade de falar de alguns que trouxe para discutir, não relacionados com a gestão da pandemia. Claro. Sendo que nesta questão da pandemia, muitas vezes as câmaras municipais acabam por tomar posições e decisões em função do que vem de cima, e neste caso quem está acima, o governo, é socialista, é do partido que representa na Póvoa. Sim, não é? É difícil perceber as medidas e que são... o João nota-se que também não concorda com algumas medidas do próprio governo. É difícil de perceber algumas medidas. Eu concordo com a perspectiva de tentar equilibrar o controle da propagação da epidemia com o menor impacto sobre
sobre a vida das pessoas e sobre a economia. Naturalmente que exemplos, e são muitos, de grande incoerência entre coisas que são permitidas e coisas que não são permitidas. E, portanto, eu aí partilho da indignação de muitas pessoas que não concordam com algumas decisões que foram tomadas. Por isso mesmo eu digo que aceito o erro, o pequeno erro ou o grande erro que não tenha grande impacto sobre o resultado, porque estamos perante um vírus que é novo, uma situação que nunca ninguém viveu e, portanto, quem está à frente de um M está a fazê-lo com coragem e está a fazê-lo com determinação. Se comete um erro aqui ou acolá, acaba por não ser justo estarmos a fazer a crítica por isso. Agora, deixe-me dizer que aqui no caso do nosso município, eu tenho tenho críticas a fazer em relação à comunicação que foi feita durante todo este período da pandemia. Se é certo que no início a Câmara teve uma atitude importante de sensibilização e até impor alguma autoridade quando as pessoas relaxaram um pouco demasiado, mal foi permitido. O que é certo é que a partir daí a comunicação tem sido um completo desastre. Não temos visto o nosso Presidente de Câmara dar-nos uma palavra de confiança, dar-nos uma palavra de esperança, dizer-nos que tem a situação sob controle. Pelo contrário, atravessamos um momento em que houve até uma certa sobranceria, um certo triunfalismo. Eu não sei se o João Ricardo estava numa Assembleia Municipal em que o nosso Presidente da Câmara, na primeira intervenção que faz, ao tirar a máscara, diz que ninguém precisava de usar máscara, porque todos os infectados na Póvoa estavam confinados e, portanto, não havia qualquer risco. Em maio passado, numa altura em é quase risível. O número de casos ativos era escasso, em que se pensava que estava-se a ultrapassar o problema. Não? Mas é quase risível que hoje se recorde este tipo de comunicação, que lança a confusão nas pessoas. De seguida entrou numa competição com outros concelhos para ver quem tinha menos infectados, começou a criticar os números da DGS, dizendo que em vez de ser os números acumulados deviam ser divulgados os números dos casos ativos, sendo que essa informação ainda é mais precária e mais deficiente do que a informação sobre os números acumulados e, portanto, isso não contribui para que as pessoas se sintam esclarecidas. Quando nós procuramos que a população acate medidas que são difíceis de implementar, e no início da pandemia todos nós acatamos de uma forma voluntária e com espírito de entreajuda, espírito de comunidade, espírito de respeito pelo próximo, todos nós acatamos automaticamente, quase nem era preciso impor estado de emergência nenhum, e nós próprios nos confinamos, as empresas implementaram medidas sem ser obrigatório, quer dizer, houve um movimento genuíno para que se pudesse suprimir a epidemia. Depois as pessoas começaram a ter maior machismo e a respeitar menos as medidas, porque a comunicação tem sido muito deficiente e era importante que as pessoas que têm responsabilidade tivessem uma comunicação mais coerente, mais assertiva, mais confiante e que não tivessem constantemente a pôr em causa, como foi o caso aqui na Póvoa, a pôr em causa as diretrizes, a pôr em causa os números que são divulgados. Isso depois leva a que seja mais difícil acatar as instruções. Portanto, penso que nesse aspecto da comunicação não temos estado bem aqui na Póvoa. Mas a minha crítica ficaria apenas por aí, como disse há pouco. Acho que é mais importante nós contribuirmos com propostas, com medidas, tentarmos ser construtivos. Nós fizemos uma série de propostas, infelizmente não foram acolhidas, mas eram propostas muito importantes no final de abril e no princípio de maio, propostas de apoio social. Nós propusemos que a tarifa da água tivesse uma redução muito substantiva durante o curso do estado de emergência, porque as pessoas estavam em casa, tinham mais despesa, tinham incerteza em relação aos seus rendimentos e fazia todo sentido. Nós fizemos a proposta para que se pudessem apoiar os estabelecimentos comerciais que necessitam de fazer alterações de layout ou colocar acrílicos ou comprar equipamentos, que se pudesse criar um programa municipal que pudesse dar apoio a esses comerciantes. Não foi feito. Mais tarde fizemos uma proposta integrada e coerente de um programa municipal
de apoio ao ensino à distância, numa altura em que o ensino já gerava um atraso bastante grande, como sabe, o ensino à distância, por meios eletrónicos, não tem a mesma eficácia, não é a mesma coisa. E, em particular, quando nós temos algumas pessoas com mais dificuldades, que não têm equipamentos adequados, que não têm internet, esses alunos não podem ficar para trás. Nós temos que dar apoio à educação. É um pouco isso. A educação pública é nós cuidarmos daqueles que são mais frágeis. E as autarquias têm responsabilidades, hoje em dia têm mais responsabilidades quase que o Ministério da Educação, e no caso da gestão deste tipo de situações houve várias autarquias, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Valongo, Matosinhos, outras por aí, só aqui mais perto estas, que entregaram tablets, que facilitaram computadores, que garantiram acesso à internet, porque a internet, principalmente nas zonas mais longe do centro, não é suficiente em termos de qualidade para participar nas aulas à distância. Portanto, muitos concelhos criaram programas deste género. Na Póvoa subiu-se para o lado, comprou-se 20 ou 30 webcams. Perguntou-se às escolas se havia necessidade. As escolas responderam que havia, e estamos a falar de centenas, se calhar milhares de equipamentos que estavam em falta, equipamentos que naturalmente podem ser substituídos por outros de menor qualidade, mas nós neste momento temos que ter atenção quais é que são as nossas prioridades. E naquele momento, garantir que não ficava ninguém para trás no domínio da educação era uma prioridade máxima. Principalmente quando nós vemos a forma como a Câmara tem vindo a gerir os seus investimentos, com as obras faraónicas que têm sido anunciadas, que estão a ser executadas, a Praça de Touros, a Casa das Associações e outras coisas de milhões, não se percebe como é que a Câmara não tem uma política muito mais humanista, muito mais próxima, que possa resolver o problema das pessoas no dia-a-dia. E neste momento era urgente que isso acontecesse. Felizmente, regressou-se ao modelo presencial da educação. Isso também expôs algumas das fragilidades do nosso parque escolar aqui local. Por exemplo, nós temos escolas primárias que estão sob a tutela da autarquia, que temos uma delas em que, quando chove, a aula de educação física é no refeitório. Temos uma escola cujo acesso automóvel é feito por uma rua de 2 sentidos onde mal passa um carro e sem passeios. E é um acesso em que não se pode passar com as crianças pela mão, é um acesso perigoso. E são situações destas que não se resolvem, quer dizer, e temos quais são as prioridades desta autarquia, no fundo. Mas então, já que vamos começando nessa intervenção, falando de várias questões, vamos começando aí por setores, se calhar estamos a falar muito agora da educação. Setor da educação, então, principais críticas que o PS vê ou falhas à atual Câmara da Póvoa de Varzim. É uma área em que a Câmara se gaba de investir bastante dinheiro em obras, umas concluídas, outras atrasadas, ainda por fazer. Muito atrasadas. Falou, por exemplo, a escola, uma dessas escolas que estava a referir será a da Giasteira, suponho, a escola primária. No caso das escolas já concluídas, a da Ver-Mar com atraso e a Flávio Gonçalves ainda parada e por concluir, mas outros problemas há na educação, foi elencando aqui já alguns. Sim, deixe-me só dizer-lhe que aqui na questão da Giasteira, do acesso à escola da Giasteira, em entrevista que a Onda Viva fez com o vereador que tem o Pelouro da Educação, ele disse que o problema era que os pais queriam ir buscar os filhos à porta da escola. Estamos a falar de uma escola primária, que é periférica em relação ao centro da cidade, e em que não há outra forma de resolver o problema que não seja criar ali um acesso. Acesso esse que está projetado no plano de urbanização, mas que a Câmara não faz. Promete, todos os anos promete, mas passam anos e nada acontece. Por exemplo, a Escola das Machuqueiras, em Laundos, tem obras previstas no plano de investimentos da Câmara há 4 anos. Não avança nada. Puseram agora uns contentores. No momento de pandemia, puseram uns contentores. Por exemplo, já falou da questão das obras nas EB23 Flávio Gonçalves e de Ver-Mar. Eu estive presente nas obras da EB23 da Ver-Mar. Não havia planeamento da obra. Portanto, estamos a falar de 2 obras
em que o Governo criou um programa de remodelação e de reinvestimento nas escolas básicas 2-3 e financiou 85% do investimento em várias escolas pelo país. Aqui na Póvoa, a candidatura foi bem sucedida em relação a Flávio Gonçalves e à Escola B23 de Aveiro Mar, tendo esses projetos sensivelmente 3 milhões de euros cada um, em que o Governo financia 85%. Foi através de fundos comunitários, julgo. Sim. Não foi propriamente... Os fundos centrais são o financiamento central, portanto, não da autarquia, em 85%. Mas, naturalmente, as autarquias, sendo órgãos de maior proximidade, ficam incumbidas de executar as obras. Ora, no caso da EB23 da Aveiro Mar, os projetos que foram feitos e respectivos programas de obra e caderno de encargos não previam a realização das aulas durante as obras. Portanto, não havia o faseamento das obras por unidade, não é? Por pavilhão, para que se pudesse fazer as obras ao mesmo tempo que decorriam as aulas. Conclusão, o atraso foi enorme. Esta falta de planeamento, esta dificuldade depois de gerir o problema, porque uma vez encarado o problema e constatado, é necessário encontrar soluções. Não é com uma postura autoritária e de assédio perante o empreiteiro, ou perante os empreiteiros, porque na Flávio Gonçalves o empreiteiro é outro e o problema foi o mesmo, que se conseguiu resolver. E quem é que sai prejudicado? Saem os nossos alunos, saem os nossos pais, sai o nosso ensino no nosso concelho, porque nestas duas escolas o atraso é para o dobro, não é? Portanto, vamos ver se será concluído. No caso da Aveiro Mar foi concluído, no caso da Flávia vamos acreditar que será concluído em dois anos letivos, quando o que estava previsto era apenas um. Porquê? Por déficit de planeamento, por má gestão da obra, por dificuldades de relacionamento com as empresas construtoras e, em ambos os casos, com grande prejuízo para o erário público. Portanto, eram obras que estavam previstas por, como eu disse, por sensivelmente 3 milhões de euros cada uma e ambas foram resgatadas, portanto, foi tomada posse administrativa da obra pela autarquia e multados os empreiteiros por incumprimento, segundo a posição da autarquia, do programa das respectivas obras, mas, por exemplo, a obra da Flávio Gonçalves, que custava 3 milhões de euros, foi agora adjudicado por 3,6 milhões de euros a outro construtor, um construtor local, que faz muitas obras na Póvoa, é o construtor mais conhecido deste regime, e, portanto, logo ali uma derrapagem de 600 mil euros, sendo que já tinham sido pagos ao primeiro empreiteiro 900 mil euros. Ou seja, nós já pagamos 900 mil euros ao primeiro empreiteiro e ainda vamos pagar mais 3,6 milhões ao segundo empreiteiro, para uma obra que custava e que tinha sido contratada por 3 milhões de euros. Portanto, só aí estamos a falar de uma derrapagem de 50%, 1,6 milhões de euros. Só para reformular os projetos, que, como lhe expliquei, tinham sido mal feitos, só para reformular os projetos de execução foram desperdiçados 42.500 euros. Portanto, estamos a falar de um nível de gestão, que aliás é patente não só nas escolas, como também, por exemplo, na obra da garagem Linhares, da antiga garagem Linhares, do posto de atendimento municipal. Essa obra devia estar concluída em março de 2018. Portanto, ela foi adjudicada com um prazo de execução de 15 meses e devia estar concluída em março de 2018. Segundo as últimas palavras do responsável, portanto, do Presidente da Câmara, será para inaugurar em abril do próximo ano. Estamos a falar de um atraso de 3 anos. Neste momento estão a ser feitas, portanto, o empreiteiro anterior quase concluiu a obra, estão a ser feitas alterações ao sistema de ar-condicionado, essas alterações custarão 62 mil euros, as alterações em instalação elétrica 82 mil euros, só em carpintarias 150 mil euros a mais, tudo isto por ajuste direto a diversas empresas. E eu pergunto que gestão é esta? Que investimento é esse em que derrapa tudo? Parece que não há obra que não tenha derrapagem, estamos a falar que certamente culparão todos os empreiteiros responsáveis por estas obras, mas são 3 empreiteiros diferentes. E depois, quando se vai adjudicar
Quando se vai resgatar as obras, que é uma coisa que não acontece por aí, só acontece na Póvoa, e na Póvoa já aconteceu por 3 vezes. Quando se vai resgatar as obras e entregar a outro empreiteiro, é sempre o mesmo, que é sempre a mesma empresa que constrói. Eu pergunto, estamos a brincar com o nosso dinheiro, estamos a brincar com as expectativas das pessoas. No caso das escolas ainda é mais grave, porque ainda por cima num contexto de pandemia, estamos a dificultar todo o processo de ensino e estamos a colocar em risco as crianças. Porque todos estes atrasos e ter obras em contentores, ter aulas em contentores com poucos metros quadrados não é tão seguro como nas circunstâncias ideais, já deviam estar prontas. As escolas novas já deviam estar prontas e não estão. Dir-me-á que estes construtores não são os melhores e falham e tudo isso. Segundo a argumentação de quem está à frente dos destinos da autarquia, mas com 3 diferentes. Mais ninguém quer fazer obras. Ainda agora lançou-se o concurso para a reconstrução da Praça de Touros. O concurso ficou deserto, porque eu acho que já ninguém quer fazer obras na Póvoa, porque depois vai ser vítima de assédio, vai ser confrontado com falhas aqui e com A, vai ser multado, vai entrar em processo em tribunal. Só nestes 3 processos que eu referi, as 2 escolas e o Centro de Atendimento Municipal, posso-lhe dizer que o posto de atendimento municipal, o empreiteiro reclamou 3 milhões de euros nossos, da Câmara, que estão em tribunal. No caso da obra da Flávio Gonçalves, o empreiteiro reclamou 2 milhões de euros. Tudo isto, processos que serão para ser decididos daqui a muito tempo. Quem vier atrás que feche a porta. Assim é fácil. Assim é fácil fazer obras e resgatar e mandar e dizer e querer e fazer acontecer. E fazer de conta que não é nada com ele. Mas o que é certo é que estes processos vão ter que ser decididos por acordo, ou não, ou por julgamento, como quer que seja. O que é certo é que isto tudo vai ser muito caro. E quando eu digo, há pouco, referimos nas medidas sociais, referimos nas medidas de apoio à educação, referimos agora nestas recentes medidas que lançamos para apoio ao comércio local. Quando nos respondem que não há dinheiro, que não foram entregues os tablets, que não foram entregues a internet temporariamente às famílias que delas precisam, porque não há dinheiro, quando eu já falei aqui em imensos milhões, até é difícil somar isto tudo. Olha, só em indemnizações são 5,6 milhões de euros. Isto dava para muito apoio social. E já que falamos de tantos milhões, João, na última reunião foi aprovado pelo Executivo também a contração de um empréstimo de 8 milhões para adiantar mais obras. Calculo que não tenha sido totalmente do seu agrado, então isto. Deixe-me tentar responder-lhe de outra forma. Dizer-lhe que se estivéssemos nós à frente deste município, teríamos uma política diferente. Tínhamos uma política não tão obrista, se quiser, mas uma política mais humanista, mais junto das pessoas e para responder às suas necessidades. Não tentar fazer... eu dou-lhe o exemplo da Póvoa Arena. A Póvoa Arena tem um concurso que foi... o primeiro esteve deserto, ao segundo concorreu apenas uma empresa, ou pelo menos foi selecionada apenas uma empresa. As outras não conseguiram apresentar a proposta e o custo é superior a 9 milhões de euros. E a pergunta que se faz é, este dinheiro, a Póvoa beneficia em ter um espaço multiusos? Claro que beneficia. Mas a melhor opção, a prioridade para os poveiros é gastar 9, 10 milhões de euros, se não houver derrapagens. 9, 10 milhões de euros num novo multiusos. Essa é que é a prioridade. Não é essa a prioridade. E eu falo com as pessoas, ando, agora muito menos com a pandemia, mas antes disso estava junto das pessoas, nas freguesias. Eu ouço muito que há falta de saneamento, que os transportes são miseráveis, que não há uma rede de transportes que traga as pessoas, e principalmente os jovens, os estudantes e as pessoas que trabalham fora do concelho e querem aceder ao metro, que não há uma rede de transportes que traga as pessoas das freguesias para o centro da cidade. Não há qualquer investimento nos transportes e na mobilidade. Ok, a Câmara Municipal, no domínio da mobilidade, criou uma rede muito extensa de ciclovias. Sim, senhor, muito bem. À parte algumas bizarrias e algumas ciclovias que são difíceis de compreender porque é que elas passam ali, porque é que elas têm aquela cor,
e porque é que zigue-zagueiam tanto, o que as torna menos práticas. À parte disso, convenhamos que seria ótimo que os nossos estudantes pudessem percorrer as ciclovias e deslocar-se da sua casa às escolas por bicicleta e que as pessoas pudessem ir trabalhar de bicicleta. Mas não comparemos isto com a necessidade que temos de transportes públicos, de mobilidade Isso agora sustentável. está mais na área metropolitana, a resolução desse problema, não é? Embora em rede, no caso da Póvoa, com Vila de Conde, intermunicipal... Mas sabe há quanto tempo é que já foi anunciado esse plano intermunicipal que viesse solucionar o problema? Solucionar, vamos ver, mas que viesse substituir o emaranhado de redes de transporte que existem hoje e que mal servem a necessidade do nosso concelho. Já se falou disso há 3, 4 anos. Nem a Assembleia Municipal que se anunciou que isto ia acontecer. Não aconteceu nada, as pessoas continuam a ter o mesmo problema. E na E altura as da pandemia, pessoas, sabe o que é que as pessoas me dizem problema, também? As pessoas dizem que temos um problema com a habitação. Os jovens querem sair da casa dos pais e na Póvoa não existe mercado de arrendamento. O mercado de compra e venda é um mercado caríssimo, há muito pouco produto no mercado, eles chamam produto, os que estão no ramo imobiliário, e é muito difícil encontrar um T2 ou um T1 na Póvoa que tenha um mínimo de qualidade e que se consiga a emancipação de sair de casa dos pais e querer viver. E no caso das vários obras e são desse os problema, conselhos. aquele projeto que existe para os 150 fogos a preços Já lá irei. Que a Caixa Já lá disse, irei. então. Há vários, mas antes de chegarmos aí, há vários concelhos, vários municípios que estão a implementar, e não é de agora, já estão há 4, 5, 6 anos, a implementar sistemas de arrendamento acessível, em que a Câmara, ou por apoio aos proprietários, ou até mesmo por aquisição e arrendamento próprio, e portanto a criação de um parque público que possa efetivamente dar resposta a esta necessidade, criando acessibilidade à habitação, porque é preciso perceber o drama que é, não só para os jovens, mas também para a sua família, a dificuldade que é encontrar um local para começar a vida, não é? Para constituir família, para se sentir independente, para a sua emancipação. É um problema gravíssimo e não se vê nada a não ser acenar com esse suposto investimento que, lá está, foi anunciado já para aí há 3 anos, se calhar não estou a exagerar, se foi há 3 anos, se calhar até foi mais, e até agora avançou nada. Foi feito um concurso de ideias e foi escolhida uma proposta de organização desse conjunto de fogos que, segundo foi anunciado, seriam a custos controlados. Ora, eu não estou a referir-me a isso. Eu estou a referir-me à dificuldade que é específica do nosso concelho e, em particular, da nossa cidade, que é a inexistência de qualquer oferta para arrendamento que não seja para veraneio. Portanto, o que não falta são apartamentos para alugar, mas é no verão. Não é? E pronto, e de qualidade média-baixa, não é? Para não dizer baixa. Não é isso que daria resposta às necessidades dos poveiros. É isso também uma das razões pelas quais a Póvoa não tem crescido, enquanto concelho, não tem crescido em termos de população. Pelo contrário, tem vindo a perder população nos censos e portanto, que nos tem colocado numa posição de estagnação em relação a outros concelhos. Mas nós propomos, não só falta de empregos. Também lá chegarei, mas no domínio da habitação, além da renda acessível, eu penso que, olha, um exemplo de como é dramático e de como às vezes está à frente dos nossos olhos e não queremos e não lhes prestamos atenção, é no centro da Póvoa, onde era a antiga fábrica do Quintas. Foi lá criado um empreendimento e só foi criado um bloco. E estamos a falar de um dos melhores sítios mais centrais da Póvoa. E temos lá 2 grandes buracões ao ar livre, e quando se fala em embelezamento do espaço público e tudo isso, e temos lá 2 buracões que já estão há 10 anos assim, para o qual não se lhes dá destino, e eu pergunto, porque é que não pode a Câmara investir ou ajudar um investidor apoiando no financiamento ou apoiando no mecanismo de renda para quem a seguir investe, ou até próprio, tal como se propõe fazer ali em frente à escola 7 de Maio, tal como se propõe fazer aí, porque não fazer nesse local? Porque não edificar ali e criar fogos de arrendamento com qualidade? Portanto, neste momento, isto é um bocado transversal a todo o país, porque o arrendamento público sempre foi caracterizado, e ainda hoje se caracteriza muito por um arrendamento social, não é? Por uma habitação social, mas não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar de um problema que é um problema que não é novo. Não sendo novo, a resposta para ele
é uma resposta nova. É uma nova dificuldade e é uma nova meta de que nós temos que cumprir e para a qual nós temos que dar resposta, que é o arrendamento acessível fora do mercado de arrendamento, porque já não é dar resposta às pessoas que não têm dinheiro para ter a sua habitação e que não tinham teto, e já não é a substituição das barracas por bairros sociais. É ter uma política de habitação, que é uma das novas gerações de política, como eu digo, são políticas humanistas, que efetivamente vão atrás das aspirações das pessoas e visam cumprir com os seus objetivos de vida, e quando comparamos isto com obras de uma dezena de milhões de euros, como é o caso da Póvoa Arena, nós perguntamos então quais é que são as prioridades. Então, para nós, para mim em particular, digo com toda a clareza, as minhas prioridades seriam completamente diferentes. Julgo que este modelo de governação, este modelo estratégico para a cidade está saturado, e não é de agora, já está saturado há muito tempo. Estamos a replicar tudo o que fizemos, aquela política dos anos 90 de fazer piscinas e rotundas e multiusos e criar imensos equipamentos e ralados sintéticos e tudo isso. Ok, são obras úteis, não é isso que está em causa, mas nós temos que começar a pensar nas pessoas. E temos que pensar nestas novas gerações de políticas. Temos que pensar na habitação, mas temos também que pensar na sustentabilidade económica dos equipamentos públicos, porque na Póvoa continua-se a pagar uma das faturas da água mais caras do país. Os dados mais recentes, que não são muito recentes, são de 2018, o consumidor doméstico, que em média gasta 10 metros quadrados, a Póvoa é o 12º mais caro. São 308 municípios e a Póvoa é o 12º mais caro. Estamos a falar da fatura da água no seu no seu todo, porque depois há esta artimanha que é o metro quadrado, metro cúbico de água na Póvoa de Varzim não é muito caro, anda ali no 50º, 60º a nível nacional, e portanto dentro das águas do norte à qual a Póvoa pertence, está ali a meio da tabela, mas depois nós temos para a tarifa de resíduos a mais cara do país. Portanto, os poveiros são aqueles que pagam por metro cúbico de água o máximo em resíduos. E tudo junto, estamos a falar de uma fatura elevadíssima. Ora, quando eu falo em sustentabilidade económica dos nossos investimentos, dos nossos equipamentos, falo em nós desenharmos aqueles que são os investimentos para o futuro, portanto, todo este investimento que está a ser feito e muito que o Conselho da Póvoa ainda precisa, de o desenharmos para terem uma manutenção mais sustentável, e assim podemos poupar a fatura de todos os municípios. Quem é que não quer pagar menos por o uso de todos estes equipamentos que nos dão, de facto, a melhor qualidade de vida? E depois ainda há a sustentabilidade ambiental. Portanto, quando nós construímos em betão, castigamos o nosso território com um desordenamento que é visível e com o qual nós temos que viver e que é difícil transformar, nós depois temos que ter uma estratégia muito clara de voltar a trazer o verde para a cidade e de melhorar todo o concelho em termos de sustentabilidade ambiental. Quer dizer, já muitos são os concelhos que têm uma avaliação ambiental do seu concelho, e alguns poucos, mas eu penso que em breve muitos verão isso como um desígnio, porque também é uma das novas políticas. Já alguns concelhos estão a desenvolver planos de descarbonização, em que é feita uma medição da pegada carbónica de toda a área do concelho, portanto, agentes privados, agentes da comunidade, como associações, instituições, edifícios públicos, mobilidade, portanto, tudo isso é medido e são criadas metas e são definidas medidas para alcançar essas metas. Substituição da iluminação, produção de energia renovável, reestruturação do parque da frota automóvel, criação de postos de carregamento elétrico, redução dos desperdícios. Isso vem sendo feito, mas não no nível que devia ser, é isso? Porque a Câmara também costuma fazer dessas bandeiras algumas das que foi dizendo, que vai fazendo, mas é muito difícil acreditar que quem faz a política do antigamente, quem está no poder já desde o início da década desde o final da década de 80, e que
reproduz um modelo que, na minha ótica, é um modelo esgotado, que vai agora mudar de vida e vai substituir aquele que é o seu modelo de sucesso, porque há um sucesso eleitoral, que é inegável, que vai substituir esse modelo de sucesso por uma nova geração de políticas que, não, como eu digo, não é tão obrista, não é tão de fazer obras faraónicas, e não é isso que a gente tem visto, porque os grandes milhões que a gente vê no nosso plano de investimento, e nestes anúncios todos, que às vezes até parece uma lista de investimentos que parece, até nos perdemos no meio de tantos milhões, com tanta promessa, que depois lá está, depois não conseguem fazer as obras. Por exemplo, também daquele plano de 2020-2030 que falava em 200 e muitos milhões também para investimentos e em diversas áreas. Esse plano eu ainda desconheço, como desconhece o João Ricardo de certeza, e sobre esse plano devo dizer que é muito estranho que se queira pensar 10 anos de uma comunidade e 10 anos do nosso Conselho sem uma discussão pública. Eu acho que isso mostra muito da forma como se tem gerido os destinos deste nosso Conselho. Nem sequer se ouviram as forças vivas da sociedade, não se abriu um espaço para propostas, para a participação dos cidadãos, não se fizeram sessões de apresentação e foi anunciado a conclusão desse plano estratégico, foi anunciado a sua apresentação e ninguém o conhece. Isto, se há exemplo que nos mostra que a forma de gerir, que a forma de exercer o poder está tão caduca, é este exemplo, recente exemplo. Foi tão pouco apresentado que as pessoas nem sequer sabem da sua existência. Mas esse plano supostamente tem o contributo de 2 elementos ligados ao Partido Socialista, que o Presidente Claro, da Câmara disse que colaboraram como cidadãos, como lhe disse, assim. o PS tem sempre uma posição construtiva. Eu tenho sido, nesta entrevista, reconheço que tenho sido muito crítico, porque não há outra forma, isto indigna-me, e é por isso que eu estou na política. É por isso que me dedico a esta atividade pública, é porque entendo que é de facto necessária uma mudança. Se não fosse necessária uma mudança, e uma mudança não se faz com paninhos quentes, faz com uma mudança de facto dos rostos, e uma mudança muito grande em termos de perspectiva, de atuação, de atitude, de deixar de querer impor, de semear o medo, do quero possimando, e passar a ouvir as pessoas, passar a privilegiar a democracia e a participação. Mas, como lhe digo, nós também estamos não exercendo as nossas funções em maioria e, portanto, não fazendo valer a grande maioria das nossas ideias, nós não deixamos de dar os nossos contributos. E não deixamos de fazer as coisas de uma forma responsável e a pensar no bem dos nossos concidadãos. E, no meu caso, reconhecendo que quando é preciso fazer a crítica, pouco mais há quem a faça que não seja eu e outros, poucos como eu, e que, portanto, que dou a cara e que dou o corpo às balas porque entendo que é necessário, não deixo de privilegiar sempre a crítica construtiva, sempre que é possível. Mas, por exemplo, os vereadores do PS na Câmara não têm sido muito críticos nas reuniões de Câmara, onde eles costumam tomar algum partido. É notório que se, porventura, estivesse eu no lugar dos nossos vereadores, teria, digamos, com uma linha ligeiramente diferente, por assim dizer. Mas estamos a falar de 2 vereadores que têm feito o seu trabalho, que têm defendido o projeto político pelo qual se candidataram e que o têm feito ao seu estilo, mas que o têm feito de uma forma que eu prezo. O tempo das divergências e das quesílias e politiquices dentro do PS e acicatadas pelos nossos adversários já terminou. Quando me candidatei e quando tomei posse como presidente do PS, prometi que isso não iria acontecer, como aconteceu no passado, subejamente conhecido, e também prometi uma renovação. E, portanto, acho que estou a concretizar. E essa renovação será mais visível e essa diferença que haja de estilo, se quiser, entre a postura dos nossos vereadores, que merecem todo o meu respeito e com o qual tenho boa relação pessoal, e aquela que é o meu estilo e que é a minha forma de comunicar, eu penso que é salutar. Assim como divergências que hajam ou diferenças de opinião que hajam em relação a questões políticas e opções políticas, eu penso que é ótimo.
O tempo de haver uma pessoa que tudo manda, impõe o medo aos outros e manda-os calar, isso é noutros partidos. Isto aqui na Póvoa nós estamos muito bem habituados a isso, mas comigo não é assim que funciona. Eu tenho uma atitude completamente diferente. As pessoas estão habituadas ao presidente mandão, ao quero, posso e mando, a táticas de medo e de pressão e de assédio, mas não é assim que eu vivo a política. No dia em que eu tivesse essa mesma atitude, então não estaria aqui a fazer nada, porque não estaria a apresentar um projeto político alternativo e diferente. Porque substituir as pessoas para fazer igual não vale a pena. Tem que ser para fazer diferente. E neste caso a atitude e a forma como encaramos a democracia e como vemos os mecanismos de participação, de abertura, de reconciliação da política com as pessoas e da proximidade com as suas necessidades e com os seus anseios, eu acho que é algo que a Póvoa está muito carente, e que quando isso for possível, muita gente irá respirar de alívio no nosso concelho, e portanto eu aí não tenho que dizer o que penso, não vou estar com papas na língua ou paninhos quentes. O próximo ano, João, vai ser muito importante politicamente para o nosso país, mas sobretudo a nível local, com as eleições autárquicas que estarão agendadas em princípio para 2021 em outubro. Estamos em novembro, faltam 11 meses. Calculo que no Partido Socialista já se esteja claramente a trabalhar neste campo, ainda que com as limitações determinadas pela pandemia, mas já se prepara esse novo ciclo autárquico, que vai ser o seu primeiro enquanto líder da Conselhia, não é? A preparar. Sim, temos esse horizonte. Está bastante mais perto do que parece. Ainda falta algum tempo, mas estamos a trabalhar nisso. A grande aposta é renovar as nossas equipas, as nossas candidaturas. Reconheço alguma dificuldade no trabalho em algumas freguesias. A pandemia limita-nos muito a facilidade, por dificuldade de realizar sessões públicas, por dificuldade de realizar encontros, coloca-nos alguns obstáculos. Também limita um pouco a atenção que as pessoas têm aos problemas políticos, porque as pessoas têm a sua ansiedade e o seu receio, e têm outras prioridades, porque quando temos a vida na mão ou no fio da navalha, precisamos de atender ao que é mais importante. E, portanto, o dossiê autárquico estou a trabalhá-lo praticamente desde o primeiro dia, como é óbvio. E no fundo tudo o que nós fazemos tem essa perspectiva. Eu adotei um lema dedicados à Póvoa, porque quis colocar todos os problemas da Póvoa e o bem-estar dos poveiros e o futuro do nosso concelho como único tema político da conselhia que eu lidero, e penso que tenho sido bem sucedido a passar essa mensagem. É uma mensagem que poderá chegar a todas as freguesias. A Póvoa de Varzim tem 12, que nesta altura estão algumas separadas, outras unidas em uniões de freguesias. Será possível ter candidaturas, por exemplo, nas 7 ou nas 12, João? Até porque há essa questão ainda de ver se vai para a frente ou não a possível, novamente, desagregação de algumas uniões. Como é que o PS também está a trabalhar nas freguesias, que é sempre uma área mais difícil do que a cidade? Sim, a última candidatura foi protagonizada por quem me antecedeu. Não foi muito bem sucedida nesse campo da implantação, digamos, da apresentação de listas em todas as freguesias. É isso que nós queremos agora para esta candidatura. Tudo indica que as autárquicas serão para o ano, e portanto estamos a trabalhar para termos listas fortes em todas as freguesias. De facto, a questão das uniões de freguesia, e neste caso da necessária desagregação das uniões de freguesia e da justa desagregação das uniões de freguesia, que eu penso que está a tardar bastante, foi uma das áreas que eu escolhi desde o início como áreas de intervenção. O PS local tem sido muito interventivo a nível das estruturas nacionais e distritais do Partido Socialista, e se o João Ricardo se recorda, a nossa grande prioridade no meu primeiro mandato, portanto nos primeiros 2 anos, foi a questão do hospital. E o nosso hospital estava em perigo.
a sua desclassificação, a perda de financiamento, e quando digo desclassificação é a possibilidade até de perder a urgência médico-cirúrgica, passar por uma urgência básica, a perda de valências, isso esteve tudo em cima da mesa. E nós lutamos e muito pelo financiamento do Hospital da Póvoa e lutamos e muito pelo incremento de valências e pelo investimento que está agora a ser realizado no edifício contíguo, que é um edifício municipal. Nós, portanto, logo mal tomei posse, entrei logo em discussão a nível distrital, porque na altura, se recorda, há 3 anos, não era claro que este investimento fosse uma das prioridades para a resolução dos problemas aqui dos concelhos da Póvoa e de Vila do Conde, porque havia uma unidade privada e havia alguns autarcas e algumas pessoas com influência que defendiam que essa unidade privada em Vila do Conde deveria ser a solução para o futuro do Hospital da Póvoa e Vila do Conde e portanto eu entendi que era muito relevante levar essa discussão, e eu sempre digo ao que venho. E quando chego ao PS distrital, sou muito claro e digo, a minha opção é assim. Aliás, eu já tinha apresentado uma moção na Assembleia Municipal em que acompanhava aquela que era a opinião da maioria. Não tenho problemas nenhuns em fazer oposição desta forma, acompanhando a maioria, quando acho que tem razão. E, portanto, isso foi discutido em Congresso Distrital, foi discutido em Comissão Política Distrital, que chegou-se ali penso que consegui que esse fosse... portanto, que a escolha do investimento nas atuais instalações fosse considerada uma prioridade. E depois, por razões de contenção orçamental, também deu muita luta. Temos incluído o investimento no orçamento de Estado, o que me levou inclusivamente a mim a ir à Assembleia da República pedir uma reunião aos deputados para conseguir validar que aquele investimento que estava cabimentado, que de facto correspondia às necessidades do hospital e às necessidades de investimento. Em boa hora, certamente que não por minha influência, mas terei dado algum empurrãozinho. Em boa hora temos esse processo em andamento. A próxima luta, claro, o hospital quer continuar a investir, e a próxima luta será o piso superior deste novo edifício, que não está ainda resolvido o investimento que pode vir a ser a segunda fase deste projeto, mas a próxima luta será sem dúvida um novo hospital, que é uma luta que nunca desarmamos, mas que poderá ser hoje em dia a atenção que damos aos problemas da saúde é tão grande que o investimento na saúde faz tanto sentido, que eu penso que a nossa comunidade, Póvoa e Vila do Conde, merece ter instalações novas. Portanto, e não vamos desistir disso. E, portanto, como não desisti da ideia, desculpe à parte, em relação ao hospital, como não desisti dessa ideia também, desde o início, que tenho lutado pela desagregação das freguesias. Eu entendo que as pessoas, que ninguém beneficiou com a agregação das freguesias, falam do que eu conheço, que é o meu concelho, déficit de identidade. Numa agregação de freguesias, as pessoas não se sentem tão próximas da sua identidade local, de um lugar onde nasceram, da sua paróquia, da sua freguesia. Sentem que o Presidente de Junta está distante. Um terrosense, um amorinense, não se sente tão próximo da sua junta de freguesia, que é em Aveiro-Mar, como se sentia quando a freguesia não estava agregada. Não estava agregada. Penso que ninguém questiona que um terrosense se sente muito mais... se é muito melhor servido quando o Presidente da Junta era o Joaquim Vilar do que neste momento em que o Presidente da Junta é o Presidente da Junta de Aveiro-Mar, que se dedica a Aveiro-Mar. A despesa com as freguesias a nível de orçamento de Estado aumentou, portanto, isto foi uma medida que não produziu efeitos a nível económico e, portanto, não faz grande sentido nós continuarmos com este mapa de freguesias. A agregação foi feita em 2013, em cima das eleições, se bem se recorda. Foi feita em cima das eleições autárquicas de 2013 e, portanto, ainda temos tempo para reverter algumas destas agregações para as eleições do próximo ano. Não é um tema consensual dentro do meu partido a nível nacional, junto dos autarcas socialistas, mesmo a nível distrital não tenho tido
a certeza de que existe uma maioria favorável a esta mudança, portanto, este retrocesso, que neste caso será um retrocesso para a frente. Não tenho essa certeza, mas eu, como digo, eu digo sempre ao que vou. E, portanto, não tive dificuldade, não me custou nada ter apresentado a moção que apresentei no Congresso Distrital. Será agora discutida quando for possível fazer reuniões, porque neste momento é complicado, com o estado de emergência, voltar a haver reuniões, mas será agora discutida na próxima reunião da Comissão Política Distrital. Vamos ver qual é que será a posição tomada pelo PS, tem a maioria das câmaras do Distrito, e, portanto, estão representados na Comissão Política Distrital. Se houver uma maioria a favor de uma nova lei quadro que permita a desagregação de freguesias ainda há tempo das eleições autárquicas, é com orgulho que direi que fiz o meu trabalho, porque não podemos estar à espera que seja em Lisboa que se vá decidir os problemas aqui do Distrito e os problemas aqui do Concelho. Nós temos que mostrar... um problema transversal a todo o país. Exatamente, mas nós temos que mostrar a quem nos governa e a quem legisla, temos que mostrar publicamente e temos que mostrar também dentro dos próprios partidos o que é que nós queremos. E, portanto, eu digo ao que vou e digo o que quero. Se for derrotado, é com consciência tranquila que encararei essa derrota. Se me perguntar que expectativas é que tem de ainda se conseguir desagregar freguesias a tempo das eleições autárquicas de 2021, tenho algumas, mas penso que as informações... eu penso que inclusive já foi dito que o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não vê isso com bons olhos. E ele, neste momento, goza de um poder muito reforçado e será difícil contrariá-lo neste aspecto. Portanto, esse equilíbrio, provavelmente, eu não poderei influir muito. Mas eu sei que existe essa abertura por parte do Governo. Seguramente que a seguir aos debates do Orçamento de Estado essa questão poderá ser levantada. Se não for levantada, eu aí direi que não será ainda desta que conseguiremos reverter esta injustiça. O que poderá ficar adiado, neste caso, tudo para mais 4 anos, não é? Porque depois é uma coisa que em termos... Quanto mais tarde, mais difícil, porque separar, juntar freguesias é mais ou menos fácil. Junta-se o balanço de cada uma, os bens de cada uma, os funcionários de cada uma e cria-se uma entidade única. Separar começa a ser mais difícil, porque depois as dívidas, que sub-freguesia é que vai ficar com as dívidas... Sim, mesmo no meio de um mandato autárquico não é fácil fazer essa separação. O timing certo ou ideal é implementar... na véspera ou antes de um ato eleitoral, não é? Sim, que é para depois tudo se com tempo suficiente para que as comissões administrativas possam organizar o processo eleitoral também em cada uma dessas freguesias que venham a ser criadas e, portanto, mas a falta de tempo não é argumento, porque para juntar foi em cima das eleições, sem ouvir ninguém. E a nossa posição, a minha posição, e é isso que defendo e está na moção que apresentei, é que deve ser dada a voz às populações. Portanto, deve-se criar um mecanismo que necessariamente será validado pelas assembleias de freguesia, onde será votado se existe ou não vontade de regressar ao esquema anterior. E, naturalmente, as assembleias municipais, porque sendo o órgão acima em termos de territorial, portanto, que tem que decidir sobre todo o território do Concelho, portanto, que as Assembleias Municipais, ao contrário do que aconteceu em 2013, porque foi feito quase tudo contra a vontade dos municípios e das Assembleias Municipais, que possam as Assembleias Municipais então decidir o que é melhor para o seu Concelho. Portanto, o que eu não aceito é que digam que não há tempo ou que isto custa dinheiro, porque não custa. Toda a gente sabe que, a nível de organização e de estrutura, em particular da administração pública, os graus mais perto da população, portanto, os níveis mais desagregados da administração, conseguem realizar as suas funções com mais eficiência, portanto, chama-se princípio da subsidiariedade, com mais eficiência do que os sistemas mais centralistas. E, portanto, a história também diz-nos isso e no caso de todos os estudos que existem em relação à despesa das freguesias agregadas versus despesa que as freguesias anteriormente tinham, também mostra que não houve aí ganhos de poupança. Portanto, estamos a falar de como é que nós queremos o nosso sistema político e como é que nós servimos melhor os anseios das pessoas e como é que nós executamos melhor as políticas que queremos executar para o nosso território e como é que nós respeitamos melhor a identidade de cada comunidade.
e a história de cada comunidade. E, portanto, eu aí não tenho dúvidas nenhumas de qual é que é a melhor solução. João, estamos mesmo a fechar o programa. Vou-lhe deixar agora uns momentos finais para aqui deixar algum tópico que pretenda desenvolver, algum assunto que tenha ficado por aqui explicitar aos poveiros, algumas das ideias que possam faltar ainda trazer, que são importantes reter nesta parte final do programa. Sim, para nós obrigado por me dar essa liberdade de poder escolher os temas. Já aqui falei na questão das prioridades, não é? Daquela que é o princípio de atuação que tem que ser mudado, mas se pudesse ter um minuto de antena neste momento, eu gostava de transmitir uma mensagem de esperança. As pessoas estão a viver um momento em que não estão para a politiquice, não estão para o esgrimir de política partidária, e eu gostava de, acima de tudo, dar uma mensagem de esperança, dizer que nós vamos debelar esta dificuldade que é esta pandemia, de confiança por saber que todos os agentes políticos, todos os agentes de saúde, todos os agentes de proteção civil, da polícia e todas as pessoas que têm responsabilidades estão a dar o seu melhor, e que está-se a fazer tudo para que os danos sejam menorizados, para que as pessoas possam viver da forma mais normal possível. E terminar também para dizer, a vida continua, não desistamos, continuamos com as nossas ambições, e estou certo que este momento vai passar e vamos olhar para a história, e a próxima vez que isto venha a acontecer, esperamos que daqui a muitos anos já saberemos como lidar melhor com este problema e poderemos fazê-lo sem tantos zigue-zagues e sem tantas dúvidas e, portanto, com menos ansiedade para cada um de nós e para nós todos. A minha palavra é de solidariedade e é de confiança para com a comunidade poveira. Agradeço a João Trocado ter vindo aos estúdios da Onda Viva conversar connosco, mais uma edição do programa Grande Entrevista ao Presidente da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista da Póvoa de Varzim. Foi ele o nosso convidado desta edição. Trouxe aqui as suas principais ideias, enquanto líder da estrutura política que lidera, já no seu agora segundo mandato, um mandato que ficará então marcado nesta segunda metade pela preparação então das próximas eleições autárquicas na Póvoa de Varzim. Fica por aqui esta edição do programa Grande Entrevista. Prometemos regressar no próximo fim de semana com mais um convidado de destaque. Boa tarde, bom fim de semana. As entrevistas, os comentários, os debates. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva.